Amém. Louvado seja o nosso Deus. Muito bom dia a todos. Nós estamos felizes porque estamos aqui mais um dia reunidos em nome de Jesus para orar e estudar mais uma vez a palavra do Senhor. Nós temos aqui o privilégio de termos o pastor Rogério conosco, fazendo esse estudo maravilhoso. Bom dia, pastor. Bom dia, que a graça e a paz de vocês com cada um de vocês. Amém. Muito obrigada. Que o Senhor o abençoe também ricamente pela disposição de estar aqui conosco quase todas as manhãs. Vamos Amém. fazer 2 orações para a gente iniciar o nosso culto. Sim. Hoje não vai ter transmissão, pastor? Sim, eu estou fazendo exatamente agora aqui. Ok. O senhor então quer fazer isso primeiro para a gente orar? Ou não? Podemos orar? Você pode fazer a primeira oração e eu faço a segunda. Combinado. Oremos então. Senhor nosso Deus, amado Pai que estás nos céus, glórias te damos, Senhor, por essa manhã, pelas maravilhosas bênçãos que o Senhor nos tem concedido, pelo renovo, pela restauração do nosso corpo, da nossa mente, que o Senhor nos concede todas as noites, Pai. Muito obrigada. Obrigada porque estamos vivos, com saúde, porque aqui estamos, Senhor, pelas promessas do Senhor, pela Tua maravilhosa graça e pelo Teu poder restaurador. Nós, nesse momento, Senhor, ansiamos pela bênção do Espírito Santo sobre nós. Renova, Senhor, o batismo do Santo Espírito e dá-nos a Tua presença, a Tua companhia. E envia-nos também, Senhor, a companhia dos Teus santos anjos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender as Tuas palavras e ajuda-nos a estarmos aqui, Senhor, para estudar. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor visite cada lar dos meus irmãos aqui representados. E que aqueles que ainda não aqui chegaram, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa buscá-los. Paizinho querido, eu peço uma bênção especial para o pastor Rogério. O que ele vai falar aqui, Senhor, está escrito na Tua palavra, no Espírito de profecia. Que o Senhor unja os seus lábios e que não fale o Rogério, o homem, o pastor, mas que fale apenas o Teu Santo Espírito através da sua voz. Que o Senhor une nos nossos corações, Pai, e que nós possamos continuar na caminhada rumo ao céu, trilhando o caminho estreito que não é fácil, mas com a promessa de que o Senhor nos ajudaria até o fim dos séculos. É em nome de Jesus que eu peço tudo isso e agradeço. Amém. Amém. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, Senhor Deus, pelo privilégio que nos dá de estarmos juntos, diferentes partes do Brasil e do mundo, para podermos mais uma vez estudarmos juntos a Tua palavra. Aquilo que lemos, aquilo que estamos conversando sobre, veio do Teu coração. Através da Tua serva chegou a nós, e hoje, com muito privilégio que nós lemos, nós estudamos e analisamos linha a linha, desejosos, Senhor, de ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, meu Pai, o nosso coração. E se há alguma coisa que estamos interpretando errado, analisando errado, então, por favor, através do Teu Espírito Santo, através dos santos anjos, nos corrija, pois o nosso desejo não é seguir a voz de homens, independente de quem seja, mas seguir a voz de Deus. Pois Tu és nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no período de tribulação e angústia. Obrigado por cada um destes que aqui se encontra. Em nome de Jesus Cristo, nosso amado Mestre, que nós oramos neste momento. Amém. Amém. Pastor Rogério, que a sua voz seja a voz do Senhor aqui hoje, nessa manhã. Amém. Muito obrigado. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela.
Aqui, exatamente aqui, no livro físico, eu não sei qual página é, mas o capítulo é no livro digital, no PDF, é a página 247. O matrimônio não é licença para dar rédea solta às paixões concupiscentes. E lembrando que o livro que nós estudamos na segunda e na terça é o livro Mente, Caráter e Personalidade. Deixa eu só ver aqui o capítulo, confirmando. O capítulo 25, ok? Capítulo 25. Então acompanhe comigo. Bem poucos sentem ser um dever religioso governar as próprias paixões. Uniram-se em casamento ao objeto de sua escolha e, portanto, arrazoam que o casamento o santifique. O que o casamento santifique é a condescendência com as paixões baixas. Falando de paixões baixas, lembremos que nem sempre isso é negativo, né? Mas nesse contexto, sim, nesse contexto, paixões baixas tem que ver com as vontades da carne se sobressaindo aquilo que deveriam. Lembre-se, 1 Coríntios 6,12 vai dizer: todas as coisas me são lícitas. Nós somos livres em Cristo, né? Cristo nos concedeu liberdade na redenção, mas nem todas as coisas me convêm. Então, o fato de eu ser livre em Cristo não me dá agora autonomia para viver a vida regaladamente como o meu umbigo deseja. Eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Seguindo aqui, mesmo homens e mulheres que professam piedade, isso é, espiritualidade plena, religiosidade genuína, dão rédea solta às suas paixões concupiscentes. Mulheres também, assim como homens, e não se dão conta de que Deus os tem como responsáveis pelo dispêndio de energia vital, o que lhes enfraquece o poder vital e enerva o organismo todo. A aliança matrimonial cobre pecados das mais negras cores. Homens e mulheres que professam piedade envilecem seu próprio corpo mediante a condescendência com as corruptas paixões, e assim se rebaixam mais que as criaturas irracionais. Bom, está falando aqui de atos que ocorrem dentro do matrimônio, nem estamos falando de questão de adultério, não estamos falando também de questão de fornicação, estamos falando de casais cristãos que agora praticam atos dentro da sua intimidade que não são de acordo com o assírio do Senhor. E aí se você pode se questionar, mas pastor, como seria isso? Porque se eles são casados, eles podem fazer o que eles quiserem. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Ah, quando você caminha direita, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, 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 direita, ou você caminha direita, esquerda, esquerda, é um passo depois do outro, não é? É um passo depois do outro. Ontem eu vi uma criança, devia ter uns algum ano e pouquinho, tropeçando, né? E eu estava reparando, ela tropeçou no próprio pé. Veja, mas nós somos adultos, nós não agimos sem compasso. Por isso que a questão da música, ela tem um compasso certo. Nosso coração tem um compasso certo. Se o seu coração começa a bater de qualquer maneira, ele está em arritmia. Também assim, em relação às questões da intimidade do casal, existe compasso. Pastor, e como é isso? Olha, se você for casado, você deve estar entendendo bem o que estou falando. Existem questões que nós devemos evitar, porque são de natureza promíscua.
Se você é solteiro, então vale a pena continuar estudando esse assunto e ler também outros livros de autores cristãos que são tementes a Deus para compreender melhor. Eu sugiro o livro Ato Conjugal. Ato Conjugal é um livro que fala sobre sexualidade e vai ajudar bastante se você é solteiro. Seguindo aqui, mesmo homens e mulheres que professam piedade dão rédea solta suas paixões concupiscentes e não se dão conta de que Deus os tem como responsável pelo dispêndio de energia vital, o que lhes enfraquece o poder vital e enerva o organismo todo. A aliança matrimonial cobre pecados das mais negras cores. Homens e mulheres que professam piedade envilecem seu próprio corpo mediante a condescendência com as corruptas paixões. E assim se rebaixam mais que as criaturas irracionais. Aí você pense em animais, não é? Em animais. Abusam das faculdades que Deus lhes concedeu para serem preservadas santificação e honra. Saúde e vida são sacrificadas no altar da vil paixão. As mais elevadas e nobres faculdades são postas em sujeição às propensões animalescas. Os que assim pecam não se apercebem do resultado de seu procedimento. Ok. Eu vou rapidamente contar algo bem por cima, assim, para não levar a mente de vocês a nenhum pensamento pecaminoso. Ok? Isso não é nem de longe meu entendimento, mas eu tenho receio que alguns leiam, escutem os comentários, mas ainda assim a ficha não caia. E como se você não entende o que está sendo lido e não é edificado. Então, vou ser mais claro aqui, dando um exemplo de alguém que me procurou, dizendo que o esposo me procurou dizendo que tinha muito desejo de ter de realizar com suas esposas algumas fantasias, chamando-a de nomes de baixo calão, como se fosse de palavrões, e às vezes até batendo um pouco mais forte no momento ali da intimidade. Veja, isso não é algo que nós devemos fazer, isso não é aprovado pelo Senhor. Nós precisamos ter discernimento sobre essas questões. Tá bem? Então, só dando um pequeno exemplo do que é que o texto fala. Agora, por que é que o indivíduo tinha esse desejo? Por conta das coisas que viu enquanto solteiro e também que continuava vendo na vida casada. Então, nós precisamos lembrar da janela da alma. Okay? Aquilo que vemos, aquilo que ouvimos, os lugares onde frequentamos. E, ultimamente, eu tenho aprendido, inclusive, sobre as essências, a importância das essências. Afeta o nosso ser como um todo. Eu vou, enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu vou ligando um outro aparelho onde eu consigo ampliar a letra, tá? E aí, assim, os que estão com mais dificuldades aí vão conseguir me acompanhar. Só um instantezinho. Ok, enquanto eu ligo aqui, eu vou continuar. Vamos lá.
O dedicado equilíbrio entre amor e paixão concupiscente. Não é amor puro o que atua no homem para fazer da esposa um instrumento a serviço de seu apetite sensual. São as paixões animalescas que bradam por satisfação. Quão poucos homens mostram seu amor na maneira especificada pelo apóstolo, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a não poluísse, mas santificasse, tendo-a purificado para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Essa é a igreja que Cristo vem buscar, gloriosa e sem mácula. Podemos usar esse verso para, inclusive, falar sobre outros assuntos, né? A medida da estatura de Cristo e sobre a maneira correta de apresentar a perfeição de pecado, etc. É um verso espetacular para tratar desse assunto. Seguimos aqui. Esta é, na relação matrimonial, a qualidade de amor que Deus conhece como santa. Deus conhece. É o amor um princípio puro e santo, mas a paixão concupiscente não admite restrições, nem que lhe ditem regras ou controle da razão. É o amor um princípio puro e santo, mas a paixão concupiscente não admite restrições que lhe ditem regras ou controle da razão. É cega às consequências e não raciocina da causa para o efeito. É um desejo de satisfação própria, independente dos prejuízos. Independente dos prejuízos. Eu fico com receio de falar algumas palavras aqui, mas você pense agora que a maneira natural, ok, entre um homem e uma mulher se relacionar é pela, eu vou falar vagina, ok? E aí quando um homem e uma mulher, eles agora, o homem, né? Falando do homem segundo o texto aqui, ele deseja se relacionar com sua esposa através do outro orifício, onde se evacua, ele está tendo um problema. E eu me recordo, e como pastor a gente acaba ouvindo muita coisa, né? E aconselhando, dizendo, pastor, mas ele quer porque quer que nós tenhamos, né, nossa intimidade por onde evacuo e eu não quero isso, eu sei que isso não é certo, e ele diz, olha, se você não, e aí começa a ameaçar, né? Quando chega nesse ponto de degradação, e aí como faz? O que faz? Veja que desafio. Por conta de grupos de WhatsApp onde são colocados esse tipo de conteúdo. Então, muito cuidado, minhas irmãs, meus irmãos, homens que estão ouvindo, né? Muito cuidado. Muito cuidado. Nós precisamos vigiar constantemente, vigiar, vigiar, vigiar. Todos nós estamos sujeitos a esses tipos de pensamentos, se nós não estivermos de acordo com assim diz o Senhor. Vou seguindo aqui.
muitas mulheres sofrem, grande debilidade, doenças crônicas, porque as leis de seu ser foram desprezadas. Veja, estou falando exatamente, o texto está falando exatamente sobre, eu vou usar a expressão aqui escrachada, ok? Você tape os ouvidos aí, porque eu não me sentiria bem ouvindo, mas eu preciso falar para ser claro, sexo anal. É disso que o texto está falando. O texto está falando sobre aquilo que é citado em Romanos 1, que em Romanos 1, os homens e as mulheres mudaram o seu modo natural de agir. É disso que o texto está falando. Sodomismo, a energia nervosa do cérebro é esbanjada por homens e mulheres, sendo chamado à ação contrária à natureza para satisfazer as paixões vis. Este hediondo monstro, a paixão baixa e vil, assume o delicado nome de amor. Quando eu uso a palavra sodomismo, assunto que nós estamos tratando no livro não é homossexualidade. Okay? É a questão do sexo feito pelo canal ali de evacuação. Bem, eu acredito que eu vá conseguir agora aqui transmitir na tela nome do amor. Então, vamos tentar aqui. Vamos lá. Deixe-me ver. Vamos tentar. Ok, estão vendo a tela? Sim. Sim. Maravilha. Então, estão me ouvindo bem? Sim. Obrigada, pastor. Maravilha. Maravilha. Então, agora vocês vão poder acompanhar melhor aí. Ah, legal. Maravilha. Estamos bem. Ok. Aqui estou eu também. Mas eu acho que eu vou deixar a câmera fechada, tá? Depois eu abro aqui. Então, vamos lá. O amor em contraste com a paixão. O amor não é desarrazoado, não é cego, é puro e santo. Amor genuíno, ok? O amor é cego. Realmente, em algumas situações parece que o amor é cego, mas não era amor, ok? Não era amor, era paixão. Pastor, eu só consegui ver isso depois. Uma pessoa recentemente, devo ter contado isso em algum lugar, uma pessoa recentemente se casou e o casamento durou, se eu não me engano, 13 dias. E aí pediu a anulação do casamento. E Muito baixinho. 13 dias, é muito, muito pouco. Pastor, eu não conseguia enxergar. O amor realmente é cego. Não era amor, não era amor. Por isso, eu fico usando a palavra eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, nem conhece a pessoa, não brinque com essa palavra. É como se tomasse o nome de Deus em vão. Mas a paixão do coração natural é coisa totalmente diversa. Ao passo que o amor puro introduz a Deus em todos os seus planos e está em perfeita harmonia com o Espírito de Deus, a paixão é obstinada, precipitada, desarrazoada, desafiadora de toda restrição e torna o objeto de sua escolha um ídolo. E ela quer a todo custo, né? A paixão está vinculada a um ciúmes doentio. Em toda a conduta de uma pessoa possuída de amor verdadeiro, manifestar-se a graça de Deus. Toda a conduta de uma pessoa possuída do amor verdadeiro, manifestar-se a graça de Deus. A graça de Deus. O fruto do Espírito será emanado, né? Fluirá deste que produz um amor verdadeiro, que começa através de uma amizade genuína.
Amizade, conversem bastante, né? Vocês que são solteiros e escutam aqui, conversem bastante, conheçam bastante, procure saber desta pessoa sobre, através da sua família, né? Se tiver os pais vivos, melhor ainda. Se for membro de uma outra igreja adventista, obviamente, nem julgo desigual, você nem pense, né? Não estamos falando disso. Não estamos trabalhando com as exceções, sim com as regras. Converse. Lembre-se que as pessoas, quando querem conquistar, eles colocam máscara. Eles começam a cumprir um checklist, né? Que a princípio vai parecer uma conversão, né? Uau, fulano só chegava atrasado na igreja, pouco ia, mas agora se veste muito bem, e chega na igreja bem cedo, e na lição da escola sabatina participa, e é espírito de profecia para cá, e é reforma para lá, e olha que bênção, parece um baita partido, né? Sim, vamos ver se ele aguenta alguns meses isso aí. Aí no segundo mês já casa, não, esse é o homem da minha vida, não posso perder. Ele diz que tem concorrentes aí, que eu tenho que me posicionar logo, aí você casa o indivíduo tira a máscara e você, né, sofreu um grande dano. Então, tem que aguentar. Aguenta quanto tempo, pastor? Eu não sei, já conversamos disso aqui, né? Eu dei algumas sugestões aí. Não sei, cada caso é um caso, né? Tem gente que com 3 meses casou e tá a vida toda aí, outros com 6. Eu demorei 1 ano e 3 meses, e era um namoro à distância ainda. Então, eu só gostaria que você orasse a Deus. E outra, né? Grava bem isso aqui. Quando nós estamos apaixonados, todos os sinais que nós pedimos a Deus, a resposta é sim, viu? Vou repetir isso. Quando nós estamos apaixonados, todos os sinais que nós pedimos para Deus, a resposta é sim. Por quê? Porque a gente quer sim, a gente quer um sim. Então você pede para Deus um sinal, se a folha virar, e aí a folha vira. Você fala, nossa, é Deus. Não, não é. Foi o vento que passou naquele momento e a folha virou. São coisas naturais. Então, não é simples assim, tá? Escolher alguém para viver a vida toda não é simples assim. Os ditames da razão devem controlar. Os que consideram a relação matrimonial como uma das sagradas ordenanças de Deus, guardada por seu santo preceito, serão controlados pelos ditames da razão. Ditames da razão. Olha, isso não é coerente, isso não é correto, isso não é moral. Manter as confidências dentro do sagrado círculo familiar. Confidências. Melhor amigo, melhor amiga. Nem tudo a gente conta. Nem tudo a gente conta. Existe um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Nem o marido nem a esposa permitam que outro partilhe das confidências que somente a eles pertencem. Então, o indivíduo chega triste no trabalho. Uma amiga, ou na igreja, a esposa não foi naquele dia, por exemplo, e uma irmã da igreja, uma amiga conhecida, pergunta, como é que está fulano? E ele, então, eles haviam discutido em casa, por isso ela não foi. Se ele não tem discernimento, ele já vai abrir brechas. Muito cuidado. Ah, tá lá emburrada. Não tá emburrada pelo quê? Posso ajudar? E quando começa, muito cuidado. Não é que a pessoa tem má intenção, mas é que existem coisas que não devem ser conversadas. Às vezes não tem má intenção. Mas aí um começa aqui a falar das dificuldades no matrimônio. Aí a outra começa lá a falar das dificuldades no matrimônio. Onde é que você acha que isso vai dar? Onde você acha que eles vão parar? A probabilidade
de acontecer uma tragédia é muito grande. Então, fiquem entre os dois. E eu nem comentei da questão de mãe, irmã, irmão. Qualquer coisinha liga para a mãe. Qualquer coisinha liga para a mãe. Amadurece, cresce. Você casou exatamente para agora conseguir viver de forma desvinculada nas questões confidenciais. Casamento não se destina a acobertar práticas vis. Deus nunca pretendia que o casamento acobertasse a multidão de pecados que se praticam. A sensualidade e práticas vis na relação matrimonial estão iniciando a mente e o gosto moral em práticas desmoralizadoras, fora da relação matrimonial. Aqui parece que o casal que estava sendo... bom, ela não pensou em nenhum casal, ela escreveu isso numa revista, né? Revista como se fosse a nossa revista denominacional hoje em dia, revista adventista. A sensualidade e práticas vis na relação matrimonial estão iniciando a mente e o gosto moral em práticas desmoralizadoras fora da relação matrimonial. Veja, as práticas vis dentro do casamento estão levando a pensar em práticas vis fora do casamento. Como seria experimentar isso com fulano, com Beltrano? Não é aí. Não permita. Faça um voto com os olhos, né? Como diz Jó, fiz um voto com os meus olhos. Excessos sexuais põem em perigo a saúde e a vida. Não é amor puro e santo que leva a esposa a satisfazer as propensões sensuais do marido, com prejuízo da saúde e da vida. Não é amor puro e santo que leva a esposa a satisfazer as propensões. Ah, mas ele gosta tanto. Sim, mas se é pecaminoso, então prefira fazer o assim diz o Senhor. E por que o seu marido gosta assim? Porque é um pervertido. Porque não está santificado. Porque não tem uma vida de consagração a Deus. Porque se tivesse, ele entenderia que o Deus nos concedeu é melhor do que tudo. Ok? O indivíduo que para ter prazer com a esposa precisa ficar de ponta cabeça, estou fazendo aqui uma alegoria, ok? Ficar de ponta cabeça ou plantar bananeira, aí ele só tem prazer se plantar bananeira. Então, tem algum problema. Não é assim. É mútuo, né? Mútuo. O corpo da esposa pertence ao marido, o corpo do marido pertence à esposa, e é uma satisfação mútua. Mútua. Um para com o outro. Um para com o outro. E aí alguém pode dizer, né? Pastor, mas e quando... Uma irmã pode dizer, mas pastor, e quando eu não tenho vontade, mas aí meu marido quer muito? Bom, eu não sou um especialista na área, mas eu entendo que muitas vezes nós, homens, temos que cumprir com nosso papel de marido, quando a esposa quer, e as irmãs, as esposas, têm que cumprir com o papel de esposas, do marido quer. E quando a coisa estiver acontecendo, quando você permite, olha, eu não queria tanto, mas já que você precisa, porque para o homem é uma questão de necessidade. Vocês, mulheres, escutem isso, tá? Vocês não são homens. Vocês podem ser, vamos imaginar que eu esteja falando para alguém que é formada na área de fisiologia, etc, etc, etc. Ainda que você tenha estudado muito, você não é homem. Então não entre na cabeça de um homem. Assim como eu não me atrevo a entrar na cabeça de uma mulher. E eu, como homem, posso afirmar, nós homens temos sim necessidades fisiológicas. E é necessário, é preciso que nós, homens casados, tenhamos esse momento. Então, vocês mulheres precisam entender isso. Precisam entender isso. Agora, como é que isso funciona? O casal tem que conversar. Tem que conversar. Ah, mas tem que esperar rolar o clima. O casamento tem várias fases, né? Tem a fase do romantismo,
né? Tem a fase da realidade, tem a fase do reumatismo, tem a fase romântica, a fase da realidade, e tem a fase do reumatismo também. As coisas não são tão simples assim. Você não ri não que vai chegar para você aí. Vamos lá. Talvez seja necessário insistir humilde e afetuosamente, mesmo com risco de o desagradar, em que ela não pode desonrar seu corpo, cedendo a excessos sexuais. Já falei sobre isso, né? Deve bondosa eternamente lembrar-lhe que Deus tem o primeiro e mais alto direito sobre o ser todo. O meu corpo, antes de pertencer a você, meu esposo, pertence a Jesus. Jesus. E que ela não pode desconsiderar esse direito, pois terá que prestar contas no grande dia de Deus. Que texto lindo, irmãs. Louvado seja Jesus por esse texto tão belo. A esposa terá que prestar contas a Deus de como usou seu corpo. O excesso sexual é meio eficaz para destruir o amor aos exercícios devocionais. Tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo, vindo positivamente a debilitar a vitalidade. O excesso sexual é meio eficaz para destruir o amor aos exercícios devocionais. Quando lemos exercícios devocionais, nós lembramos do quê? Espiritualidade. Perversão de uma instituição sagrada. Por terem ingressado na relação matrimonial, muitos julgam poder concordar com ser controlados por paixões sensuais. São dirigidos por Satanás, que os engana e leva a perverterem essa sagrada instituição. Bem lhe apraz o baixo nível que seu espírito assume, pois ele tem muito a ganhar com isso. Ele sabe que se puder despertar as paixões inferiores e as conservar em ascendência, não precisa incomodar-se quanto à sua experiência cristã. Veja, se o indivíduo se o casal, né, ou um dos dois, tiver um problema em relação a essa questão da sensualidade, da sexualidade, Satanás nem irá se incomodar em atrapalhar a experiência cristã. Por quê? Porque naquele aspecto, ele conseguindo aquele aspecto, ele consegue o restante. Eu vou dar um exemplo aqui dos filhos, tá? Vamos imaginar que os filhos agora estejam na escola sofrendo influências de mídia e conversas, etc, etc, etc. E um dos filhos esteja cedendo. O inimigo não vai estar preocupado se aquele menino faz culto familiar todos os dias. Por quê? Porque ele sabe que na escola ele já é vencedor. O inimigo não vai estar preocupado se durante 10 minutos de manhã aquela pessoa tem, juntamente com sua família, comunhão com Deus. Por quê? Porque o inimigo sabe que durante 5 a 6 horas do dia, muito mais que 10 minutos, ele vai ter acesso. Porque aquela pessoa está cedendo. Ele sabe, estou indo para o texto, que se puder despertar as paixões inferiores e as conservar em ascendência, não precisa incomodar-se quanto à sua experiência cristã, pois as faculdades morais e intelectuais serão subordinadas ao mesmo tempo que as propensões sensuais predominarão, mantendo-se em ascendência. E essas paixões inferiores se fortalecerão pelo exercício. Paixões inferiores se fortalecerão pelo exercício. Pecado acariciado. Enquanto as qualidades mais nobres se tornarão cada vez mais fracas. O abuso
dos privilégios sexuais no casamento. As paixões sensuais favorecidas e acariciadas tornam-se muito fortes nessa idade. E indizíveis males da vida matrimonial são resultado certo. Em vez de a mente desenvolver-se e ter poder controlador, dominam as tendências animalescas sobre as faculdades mais altas e nobres, até serem subordinadas às tendências animalescas. Qual o resultado? Os delicados órgãos da mulher desgastam-se e tornam-se doentios. Os partos são trabalhosos, abusam-se dos privilégios sexuais. Bom, aqui a gente vai entrar em outros aspectos, então eu vou parar por aqui, amanhã a gente volta para esse ponto, porque daqui a pouco, inclusive, a gente vai estar trabalhando sobre a questão vai ser mais específico para as mulheres. Parágrafo ali, professor, tá pequenininho. Ah, para eu terminar aqui? Tá. Os homens estão corrompendo seu corpo e a esposa tem se tornado uma escrava do leito. Eu usei uma expressão bastante feia na semana passada, né? Vocês vão se lembrar isso aí. Depósito e tal. As ordens das desordenadas e vis paixões até aqueles perderam de vista o temor de Deus. Condescender com o impulso que degrada tanto o corpo como a alma, eis a ordem da vida matrimonial. E amanhã podemos voltar daqui. Eu vou parar por conta do tempo, porque acredito que os comentários vão girar em torno e aí de uns 10 minutos para mais. Na hora dos comentários, vocês, por favor, né, não vão abrir nada de situação particular aqui. E o ideal seria procurar a doutora Andréa Amaral, né? Bom, eu fico por aqui e agora é com vocês, meninas, para nós fazermos as orações. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Que mensagem impactante, né? Eu estava, quando o pastor falava, eu tenho que falar essa palavra forte, eu lembro desses carros que passando música. A gente ouve cada palavrão, pastor. A gente fala misericórdia. Eu penso sempre assim, só prova que eu não sou surda. Mas o nosso povo precisa ter esse conhecimento, né? Do leito conjugal, o que está acontecendo. E isso é muito bom. Nós vamos ter 2 orações. Pastor, você poderia fazer uma oração? Posso sim. Isso, obrigada, pastor. E alguém poderia fazer a segunda oração? Depois teremos a oração cantada. Irmão Éden, muito bem. Pastor, se eu faço a primeira, irmão Éden faz a segunda, depois a oração cantada. Rutinha, tá certo a oração aí? Cantada? Ok, vamos orar. Querido orar. Deus de amor, nós te agradecemos muito, Senhor. Não é o tipo de conteúdo que eu gosto de estudar, bom Pai, mas é necessário. É necessário, nós te agradecemos muito por nos relembrar a importância de um leito sem mácula, por chamar a nossa atenção para o perigo da promiscuidade. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática aquilo que vimos, aquilo que lemos, aquilo que compreendemos. Que nós, casais, que os casados que estão aqui ouvindo e que aqueles que estão aqui só o cônjuge, um dos cônjuges, possam colocar em prática. E se existe alguma perversão, algum desejo fora daquilo que é o ideal do Senhor, então que haja mudança de vida. Perdão seguido de mudança de vida. Entre os solteiros que estão conosco, livra o Senhor
dos atos pecaminosos, da masturbação, dos pensamentos corrompidos, e dê a eles a certeza de que no tempo certo as coisas irão acontecer. Oro pelos comentários que serão feitos, que todos eles sejam banhados também no sangue do Cordeiro, assim como as palavras que foram citadas procuraram ser. Ora em nome de Jesus, amém. Continuando, ó Pai, na tua santa presença, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, abençoar as famílias que estão aqui representadas. Que de uma forma especial, o Senhor possa nos assegurar em seu santo caminho. Venha nos iluminar. E o que viemos buscar aqui também, que possamos já termos alcançado. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um. E também, Senhor, cada um traz um pedido no coração por pessoas que precisam de um milagre. Que o Senhor possa ter misericórdia. Foram colocadas no chat, tem amigos que precisam, e de bênçãos materiais, e também de, como alunos, fazer provas. Que o Senhor possa ter misericórdia, que vai sair pelo trabalho hoje, que venha estar com cada um. Que abençoe também, Senhor, nossa vida espiritual possa ser crescente, ascendente, rumo ao céu. Que nada venha nos impedir, nenhum pensamento ilícito, que, como diz as andorinhas, nós podemos impedir os passarinhos, não podemos impedir os passarinhos que voem sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos. E que isso seja para cada um aqui. Que nós possamos ter os nossos pensamentos e ações voltadas para Canaã celestial. Salva-nos, te peço, em nome de Jesus. Amém. Purifica, ó Deus, nosso coração com tua graça. Leva-nos à luz, tua santidade almejamos. Sopra em nós, Senhor, dai-nos do teu sagrado amor. Oh, purifica, meu Deus, nosso coração. Amém. 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 Purifica-nos, purifica-nos, Senhor. Nós vamos abrir agora para as considerações. Obrigada, Rutinha. Obrigada, Moeda, pela oração, pastor. Eu fiquei muito impactada com essa mensagem. Eu sou solteira e eu sempre procuro que
eu insisto que as pessoas falem sobre isso na igreja, para os solteiros, mesmo os casados. Como eu disse, eu sou solteira e uma irmã casada veio até mim conversar comigo sobre isso, sobre o intercurso sexual que ela estava tendo com o marido, e o marido exigindo essa prática ilícita que o pastor falou, e ele pediu o divórcio por causa disso. E eu fiquei, assim, muito chocada dela vir falar comigo, que eu sou solteira, né? E aí, a partir daí, eu comecei a estudar sobre isso. E é um assunto muito pesado e que a igreja precisa saber. E eu tenho muito medo de casar, e quanto mais eu estudo, mais medo eu tenho de casar. Tenho que conhecer mesmo o parceiro. Ele tem que ser consagrado a Deus, e nós precisamos orar pelos nossos parceiros. E achei interessante quando o pastor falou que nós, mulheres, não somos homens, e nem os homens são mulheres. Por mais que estudem e conheçam, nós não somos homens, e nós não somos, e os homens não são mulheres, e precisa ter uma conversa das demandas masculinas e femininas, né? E foi muito bom, pastor, gostei demais, estava precisando mesmo ouvir isso, e acredito que todos aqui, nós estávamos em 62 pessoas aqui, ouviram essa mensagem, e o Espírito Santo tem falado, Deus criou o sexo, então ele tem todo um cuidado para isso. Nós precisamos atentar para isso. O inimigo tem usado muito isso para destruir as famílias. Nós precisamos consagrar o leito conjugal. Desde antes do namoro, já pedir para Deus ir consagrando. E no casamento, então, mais ainda. A irmã Jaqueline tem muito tempo, levantou a mãozinha, abre seu microfone, pode falar, irmã. Depois a irmã Naldília. Obrigada. Deixa eu baixar a mãozinha para não ficar em pé. Eu tenho 30 anos de casada. Vou fazer, na verdade, agora em abril do ano que vem. E eu li o ato conjugal antes de casar. Então, quando o pastor falou que o pastor não, o Lívio falou que a gente tem que ter um leito sem mácula. E uma vez ouvindo uma palestra, o que é que eu vi de uma irmã? Ela disse que o quarto é o local do casal, que eles dois têm que estar unidos. Concordo em parte com ela. O quarto é um lugar onde a gente não pode separar Deus daquele momento. O sexo foi criado por Deus. Então, eu tomei o hábito de sempre orar tendo relação sexual. Tendo relação sexual. Orava a Deus para que eu satisfizesse meu marido, que ele se sentisse bem, que ele extravasasse aquele momento que ele tem necessidade, que eu também tenho necessidade, mas como o pastor falou, é mais o homem. Então, eu sempre oro, sempre oro. E eu digo para o meu marido, nós vamos, não é sempre que eu digo, mas eu dizia para ele, estou em oração. Porque o ato sexual foi abençoado por Deus, irmãos. Então, isso evitou muita coisa errada dentro do nosso quarto. Evitou muita coisa errada. Eu estar em oração, né? E outra coisa, quando o pastor falou que o homem necessita, a mulher não deve se negar, tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio. Realmente, a Bíblia diz que a mulher não deve se negar ao marido. Mas tem homens que eles são insaciáveis. Justamente por causa da perversão sexual que eles têm. Eu entendi, pastor, a sua colocação, tá? Sim. Mas eu acho que a gente deve pontuar isso. Uhum. Eu tive um caso, eu sou advogada, eu tive um caso que eu não cheguei a defender, mas o marido me procurou. O marido casou com uma moça virgem. Ela era virgem. E quando eles casaram, ele era gordinho. Para vocês verem que pode acontecer com a mulher também. Ele era gordinho. E em 2 semanas, quando eu revi esse moço, ele estava magro. Aí ele disse, doutora, eu casei com uma mulher insaciável.
Ela quer sexo todo dia. Ela vai no meu trabalho, nós temos sexo no banheiro do meu trabalho, porque ela não aguenta ficar sem sexo. E eu disse para ele, a sua esposa precisa de um tratamento médico e psicológico. Isso não é normal na mulher. Vocês sabem que tem o masoquismo, o sadismo, tudo isso o inimigo coloca dentro do quarto. Né? Tem homem que gosta de ver a mulher sofrer numa relação sexual, às vezes bate. Isso não é normal, isso é doentio. E muitas vezes a mulher se cala. A mulher não deve se calar, não no sentido de propalar o que está acontecendo dentro do lar, mas conversar com o marido. Tem carícias sexuais que o marido faz para aprontar o relacionamento sexual. O marido tem que ter o cuidado com a esposa. Tem que ter as preliminares, que a gente chama. Tem carícias que a mulher não gosta. E ela se deixa acariciar da maneira que o marido quer, sem falar nada. Isso está errado. Os dois têm que conversar sobre o assunto. Claro que com muito tato, que com muito amor, que com muita, sabe, atenção. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Esse qualquer outra coisa inclui o sexo. Então, a gente tem que estar muito ligado a Deus nesse momento. Essa moça que eu contei da situação, ela fez um tratamento, porque ele estava querendo pedir o divórcio dela, que ele não ia aguentar. E essa moça fez um tratamento e ficou normal depois, teve que tomar alguns hormônios para regularizar. Então, pode ser, sim, uma doença biológica, mas também pode ser uma doença de práticas erradas do marido antes do casamento. Então, a gente tem que conversar, a gente tem que se comunicar. Ah, mas eu falo e meu marido não me ouve. Irmã, comece a orar. Porque não é normal um homem, por exemplo, bater numa mulher numa relação sexual. Não é normal, isso não é normal, isso não é nem animal, nenhum animal faz isso. Nenhum animal faz isso com a sua parceira. Isso é diabólico. Então, tem que ter aquela quebra. Tem mulheres que não gostam de falar no assunto. O pastor tem muito jeito de falar no assunto, né? Que realmente é algo assim muito íntimo para a gente estar conversando, mas que precisa ser conversado. E muitas vezes isso não é tratado dentro da igreja. Isso precisa ser tratado. O nosso corpo, como o próprio livro falou, o nosso corpo pertence a Deus. Antes de pertencer ao nosso marido, ele pertence a Deus, então eu tenho que cuidar, zelar por esse corpo. A gente precisa ser, eu concordo, irmã, nós precisamos ser respeitoso, mas nós precisamos falar. Nós precisamos tratar desse assunto. Ah, o homem necessita, mas todo momento? E o homem, o Espírito de Profecia, eu não sei onde eu li, eu acho que foi Mensagens Escolhidas, se eu não me engano, volume 2 ou 3. A mulher precisa ser bem tratada pelo esposo. Quando o homem quer ter um relacionamento sexual com a sua esposa à noite, durante o dia ele tem que estar preparando essa esposa com uma ligação amorosa. Amor, tudo bem? Estou com saudade de você. Com uma ajuda em casa. Ela tem que se ver considerada por ele. Tem homem que age pior que animal, gente. Ele chega, se satisfaz e a mulher fica lá, deitada. Para ela, o sexo não foi nada. E Deus não quer isso. Deus não quer isso. Eu entrei primeiro, irmãos, porque eu vou para uma outra sala, mas eu achei interessante fazer essas colocações, que a gente precisa conversar mais em casal, conversar mais, e o homem tem que saber que tudo tem limite, assim como a mulher também. Não é porque o homem necessita que toda hora a mulher tem que estar à disposição. Agora, é claro que a mulher também não deve se negar todo o tempo para o marido, porque você está deixando o seu marido na possibilidade de uma traição.
Então, a gente não pode, a gente tem que ajudar o nosso marido no momento certo. E a mulher sabe dizer não com muito carinho. Olha, agora não, mas daqui a pouco. Com sensualidade, com o marido, nós devemos ser, saber tratar o esposo. A gente sabe o que ele precisa. A mulher que ama o seu marido conhece o corpo dele e sabe como cuidar dele, assim como o homem também. Então, tem que haver respeito nessa conversa? Tem, mas esse tema precisa ser conversado. Tanto que Deus inspirou Ellen White a falar sobre o assunto. Entendeu? Muito obrigada, gente. Estava com saudade de vocês. Obrigado, Jaque, foi uma bênção. Obrigada, irmã Jaqueline. Foi muito boa a sua contribuição, a sua participação aqui. Gostei muito. Mais alguém? Eu sei que é um assunto muito... irmã Judite, por favor, abre o seu microfone e fale para nós. Oi. A irmã Naudília, depois a irmã Judite, tá ok, irmã Judite? Pode falar, irmã Naudília. Sinceramente, eu nem iria falar, porque, sinceramente, Deus é testemunha. Quase tudo que a irmã disse, eu ia dizer a mesma coisa, sabe? Assim, com outras palavras, lógico, né? Mas no mesmo sentido. Eu prefiro me espelhar na Rainha Esther, sabe? Aí eu volto e prefiro também, eu fico com me amar primeiro, sabe? Eu me amar. A Bíblia diz, como você vai amar alguém se você não se ama? Não sei se vocês vão me entender. Porque ao eu não me amar, eu me submeto a fazer as ilusões, as fantasias do meu companheiro. Porque o homem, ele é dado a mais fantasias mesmo. Ele é de nascença, assim. Eu penso assim. Então, ao eu me amar, eu tenho como é que se diz? Eu tenho uma criação, vamos dizer assim, uma criação lógica, cristã. Mesmo às vezes, eu estou falando de mim, tá? Mesmo eu não tendo tido, assim, uma família cristã adventista do sétimo dia, mas eu tive uma família cristã, católica, apostólica, romana, que me criou. Eu tenho 69 anos de idade, e em outras palavras, há 50 e tantos anos atrás, 55 anos, 56, eu me tornei uma jovenzinha, né? Eu era jovenzinha. E aquilo, eu tudo falava com meu pai. Olha só, há quantos anos atrás eu já tinha liberdade de falar com meu pai, porque ele conversava comigo. E essas paixões sexuais aí, isso tem mesmo demais da conta em nossas igrejas. A gente sabe disso, que é uma tristeza, por sinal, que é triste. Isso, acredito que como é que se diz? Isso está deixando a nossa igreja sempre sem estar preparadas para receber o Espírito Santo nas nossas vidas. Talvez seja no ato sexual do casal cristão, dirigente das igrejas, os nossos, como é que fala? Diretores de departamentos, pastores, sabe como? Eu acredito nisso. O irmão foi muito feliz em colocar isso para a gente. Que a gente deve abrir nossos olhos assim mais, sabe? Em relação a isso. Isso é muito grave. Isso é muito grave. É muito grave. Essas práticas animalescas, né? Porque eu acho que isso é uma prática anticristã, antibíblica, anticéu. Eu acredito assim. Eu sou um pouco radical em relação a isso. Mas a mulher, se ela se amar, ela vai dominar direitinho a sua vida, sexualmente falando, com o seu parceiro. Porque a mulher também, ela fala assim, mas ele quer, ele gosta. Mas, na verdade, no fundo,
Se ela aceitar, porque ela também gosta. Eu penso assim. Porque outras coisas era um debate com ele no dia a dia, outra coisa era, não, não quero. Por que agora, no ato sexual, ela vai ceder aos desejos do marido, sendo que não está correto? Realmente, ela tem culpa também. Eu penso assim, me desculpa as mulheres, mas eu penso assim. E não estou falando coisa com coisa, não, eu acredito. Talvez eu esteja de um assunto para o outro, porque o tempo também não dá para a gente conversar muito detalhadamente. Então, eu sou separada há 30 e tantos anos por causa do meu Jesus. O meu Jesus e meu marido foi embora. Então, eu estou até hoje na espera de um esposo. O meu de volta, ou Deus sabe o que faz. Ou não. Se Deus vir que não, porque eu não preciso de um companheiro, eu penso que eu preciso. Mas se não, eu acho que agora vai ser uma vida assim, sabe? Não, não é porque eu estou velha, não, né? Da idosa, não, mas eu acho que a gente vai viver muito feliz, sabe? Porque tem tudo para a gente ser feliz, gente, ao estar ao lado de um homem cristão, um companheiro, um amigo. É muito gostoso estar ao lado de um sexo oposto que a gente ama, que a gente quer viver eternamente, sem egoísmo, sem ciúme, sem cobrança, sabe? É muito gostoso. E realmente a irmã falou que começa o sexo. Na minha vida, eu sou uma mulher dessas, que começa o sexo de manhã cedo. Acordou bem, meu amor, para de tarde, então, à noite, sei lá quantas horas. Que horas ter um sexo família, cristão, e que Deus vai também estar com a gente. E orar, eu vou orar assim, antes do sexo. Ajoelhar os dois, lindo, maravilhoso. Meus pais eram assim, sabia? Meus pais católicos, eles se ajoelhavam e oravam antes do sexo. Isso é lindo demais. É lindo demais. Meu pai falava isso para mim. Eles faziam assim. Quando eu fui me casar, eles me chamavam. Então, é isso aí. É lindo demais orar antes do sexo. Amém? Obrigada, irmã Naldília. Deus abençoe. Isso aí. Judite, depois a Juliana. Abre seu microfone, Judite. Queridos, bom dia, estão me ouvindo? Estamos sim, bom dia. Bom dia. Eu só queria fazer uma indicação. Esses dias eu tive a oportunidade de ver um sermão do pastor Conrad Vini sobre pornografia. E apesar da delicadeza do assunto, ele conseguiu ser bastante aberto e respeitoso, mas muito ao ponto. E eu sugiro que os irmãos assistam, porque ele apresenta ali estatísticas muito sérias. Eu realmente fiquei impressionada com os números que ele apresenta sobre essa questão da perversão nos leitos matrimoniais cristãos. E como o acesso, né, todos têm aí um smartphone na mão, enfim, a qualquer momento, esse sermão ele dirige mais a homens, mas obviamente também mulheres têm esse problema. Então eu acho que vem bem ao encontro dessa questão que foi discutida hoje, né? Que não é uma questão muito fácil de discutir. Eu parabenizo o pastor Rogério pela forma que ele tentou conduzir. Não é muito fácil, mas eu acredito que acrescentaria bastante se vocês puderem vir pelo YouTube. Conrad Vini, um pastor nosso, consagrado, enfim, e ele fala desse tema, da pornografia. Eu queria só fazer essa indicação, se os irmãos quiserem, então, ver esse sermão, vem, eu acho que acrescentar nesse tema que nós discutimos hoje pela manhã. É isso, obrigada. Juliana? Obrigada, irmã Judite. Depois coloca para a gente lá um acesso para a gente assistir esse sermão, ok? Bom dia, amados. Deus abençoe a todos. Graça e paz, saúde para todos. Amém. O que eu queria é só uma orientação, se é que é uma orientação.
Eu fui enfermeira um bom tempo em alguns hospitais e a gente vê de tudo nessa vida, infelizmente, né? E uma das coisas que eu acho assim incríveis e que a gente deve realmente falar sobre isso, principalmente os pastores, porque eles têm um conhecimento melhor e maior sobre as coisas de Deus, as orientações. E alguns casos que nós vimos, que nós relatamos, é muito triste. Pessoas conhecedores da palavra, pessoas não conhecedores da palavra, tementes a Deus e não tementes a Deus. Então, e é um emaranhado, é uma mistura. Então, vi mulheres de outras igrejas, de outras denominações, da nossa mesmo, chegaram ao divórcio por esse real motivo e não poder falar, para não expor mais a si e a outras pessoas. E nós temos muito mania de julgar as pessoas, o casamento do outro, por que não deu certo, porque às vezes algumas pessoas não estão preparadas para falar, porque se sentem mais expostas, mais machucadas e com problemas mentais e emocionais muito grandes devido a determinadas situações. Por isso, a importância dos pastores tementes a Deus falarem sobre isso, porque há muitas pessoas também que são muito assim, leigas, simples demais, e estão sofrendo terríveis situações. Isso que a Jaqueline colocou, eu já vi também na época quando eu fazia direito. Não terminei o curso, mas fui até o 3º ano, faltava um ano para me formar, e eu vi coisas horríveis, horríveis, que lá no tribunal mundano, digamos assim, não sei se a expressão está correta, me corrija o pastor, a gente vê coisas absurdas. E é muito triste quando você vê coisas expostas de cristãos, porque isso só serve para ridicularizar e manchar mais ainda o nome de Cristo. A gente precisa ser muito instruído nessa área, porque Satanás é terrível. E eu pude pegar pessoas, meus amigos, colegas também, né? De mulheres que iam, mulheres essas da alta elite, irem nos hospitais em pronto-socorro com urgência, com pessoas da área de saúde mesmo, e chegar lá e ter que fazer cirurgias, 2, 3 cirurgias em poucos meses, por causa da violação, por causa da falta de respeito e a falta de amor do marido. E a mesma coisa acontece. Alguns encontros de casais, pastor, têm sido assim, não sei se é ambíguo, se é a palavra correta. Às vezes as pessoas não entendem. Então, o marido chega em casa e cobra a mulher. E a mulher não entende, não entendeu. Não foi assim que eu entendi. Não foi assim que os pastores, tanto de outras denominações como da nossa denominação, falam. Então, temos que tomar muito cuidado, é muita oração e jejum, porque são coisas que derrubam a parte emocional e mental de algumas mulheres, que são muito indefesas. Como tem homens também, como a irmã Jaqueline colocou, existem situações e situações, e o inimigo, ele vai tentar sempre pela instituição familiar. Por que há muitos divórcios? Por que há muitas separações? E até que ponto uma mulher pode suportar? Até que ponto um homem pode suportar? Porque são coisas que chegam ao ponto da loucura de ser internado em clínicas psiquiátricas. Perdemos pessoas maravilhosas porque elas não suportam mais. Porque não tem que ficar casada até o fim. Me perdoe, pastor, se eu estiver errado, só me corrige. Mas algumas situações, eu sinceramente falo, Senhor, se a pessoa orou, jejuou, orou, chegou ao ponto de chegar a esse ponto, é muito complicado. Nos oriente, por favor. Pastor? Eu creio que, primeiro falando sobre a questão dos encontros de casais ou palestras nesse aspecto, nós entendemos hoje, de forma mais intensa, que o assunto da sexualidade é um assunto espiritual. Espiritual em que sentido? Espiritual no sentido de que tudo é para a glória de Deus. Nesse sentido, eu digo que é espiritual. E que se o marido ou a esposa não está procurando fazer a vontade de Deus, ele vai ouvir uma ou outra informação do palestrante de forma carnal.
Então, aquilo que é espiritual, ele não vai conseguir assimilar. Não vai conseguir assimilar. Então, ele vai ficar com as brincadeirinhas que o palestrante fez. Porque aqui eu tenho todo o respeito e cuidado para falar, porque não é minha área, né? Eu não sou dessa área, eu não me sinto à vontade para falar disso. Eu faço a leitura ali porque a gente está seguindo o livro, né? A gente está seguindo e eu tenho que passar, mas não é um assunto que eu domine ou que eu tenho o que eu gosto de trabalhar, mas é necessário. Agora, numa palestra onde o palestrante vai falar sobre sexualidade, ele apimenta, né? Ele apimenta exatamente para que os casais naquela noite aí, geralmente acontece no sábado à tarde, pouco antes do pôr do sol, aí os casais jantam e depois eles vão para o quarto. Isso no encontro de casais. Para aqueles que já foram sabem que é assim. E aí os casais ali naquela noite, é tudo preparado, né? Um quarto com rosas, etc. Dependendo do nível, tem até banheira, N coisas aí, presentes, e para apimentar a situação. Mas, se um dos dois não ouviu da maneira correta, ele então vai dar asas à sua imaginação pervertida. E dependendo do palestrante que estiver abordando o assunto, ele vai trabalhar de um jeito muito mundano e carnal, que vai levar aos excessos, onde o pensamento futuro não é a satisfação do outro, e sim a satisfação própria. Então, quando você ficar realizado, sim, mas e o outro? E o outro? Então, é importante, sim, quando você for assistir uma palestra com o seu marido ou com a sua esposa, que vocês dois estejam bem alinhadinhos para ouvir da maneira correta, do jeito certo. E é um assunto, sim, muito, muito proveitoso. Eu, Rogério, aqui não me encaixo bem, porque é uma coisa muito particular, mas é proveitoso. E aí, sobre o outro aspecto, Juliana, que eu creio que nós já tivemos, assim, algumas fases. Uma fase delas, eu digo nós como igreja, tá? Como igreja. Nós já tivemos uma fase de que você tem que ficar casada até o fim, independente do que aconteça. E alguns são dessa época, né? Hoje em dia já é uma outra fase. Estou falando dentro do ideal, tá? Ideal. Ideal é pensando no céu. Se você convive com alguém que não está auxiliando você na jornada rumo ao céu, e você já dedicou anos, S no final, plural, de oração, de jejum, de intercessão, e ainda assim você percebe que a coisa não alavanca e que a sua vida espiritual ela vai à míngua cada vez mais, mesmo você perseverando, mesmo você lutando, e que não existe apenas um jugo desigual no sentido de não buscar o mesmo Deus, mas também de levar você por opressão, por abuso emocional e outras questões para baixo, melhor seria, por conta dessa questão, o divórcio. Ok? Mas lembre, coloquei uma série de condições antes. Conseguiram entender? É uma série de condições. Não é assim, não deu certo, não está dando certo, vamos terminar. Não, não é assim. Você quer um pastor dizendo que você pode divorciar para você se casar com o outro irmão que está olhando para você? Você não vai ouvir isso. E outra, você só pode se casar mediante adultério do seu ex, né, no caso, ou ainda por viuvez. Então, não é assim, vou agora me divorciar para casar com fulano. Alguns ficam à espera, né, de uma bênção papal para poder agora ter uma vida de pecado com o outro. Não, não é. Então, insiste, persiste, ora. Não, realmente não dá. A vida ao lado de fulano
me leva muito para baixo. E aí eu digo e repito, né? Melhor divorciado para o céu do que casado para o inferno. Então, pondere bem as palavras aí para não dizerem o que eu não disse. Tá bem? Perfeito, pastor. Foi muito bom. Bem explanado. Tu tá passando a mensagem muito bem, pastor. Deus tem te usado, viu? Heloísa. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Eurenice. Bom dia. Bom, gente, em nome da Sala da Consagração, né, nós queremos deixar aqui bem claro que nós temos buscado mensagens e mensageiros para te ajudar no processo de santificação. Nosso objetivo aqui é que todos escutem o Espírito Santo dizendo nos seus ouvidos: eis o caminho, andai por ele. Mas nós somos seres com muitas faces, né? Nós temos a nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa vida carnal. Nós temos uma mente que ninguém pode entrar dentro dela, somente Cristo. Somente Cristo entra dentro da nossa mente. Somente Ele sabe o que a gente pensa de verdade, o que a gente sente de verdade, quais são os nossos anseios, nossos fracassos, as nossas decepções, aquilo que fomos viciados, os abusos que as pessoas sofreram no decorrer da sua vida, os abusos sexuais, como que isso vem interferindo na sua vida, o que você deixou ali assistindo, vendo através das janelas da alma. Mas todas as ferramentas, todos os assuntos aqui abordados, falados, eles têm um único objetivo, que é a sua santificação. Todas as vezes que nós nos deparamos com um assunto e nós entendemos que isso é pecado, nós devemos avançar, né? É lógico que tem assuntos que são mais delicados, que eles precisam de ajudas profissionais, não só, às vezes, de alguém para confidenciar, mas, às vezes, um terapeuta que vai ajudar. Semana passada, inclusive, foi dito aqui o nome do Fábio, né? Que é um terapeuta de casais. Então, nós estamos aqui, enquanto Sala da Consagração, enquanto pastor Rogério, o nosso objetivo é ajudar todos a avançarem neste caminho. E é por isso que nós estamos estudando o Assim Diz o Senhor. O Assim Diz o Senhor é aquilo que o Senhor quer que nós façamos para avançarmos. E a Sala da Consagração se coloca à disposição, né? Como diz o pastor, aqui não é o local de ninguém colocar a sua intimidade, mas aqui tem pessoas que vão estar também ouvindo pelo YouTube depois. E nós aqui, enquanto Sala da Consagração, nós não temos uma qualificação profissional, mas nós podemos buscar pessoas para te ajudar, né? Então, nós nos colocamos a essa disposição. É um assunto delicado, é um assunto que mexe, muitas vezes, né, com a mente, né, da pessoa, ali machucada, ferida, dentro do casamento. Mas o pastor bem disse, nós estamos buscando a santificação. Cristo tem urgência de que você avance. Se você não avançar agora, pode ser que lá na frente não dê mais tempo, né? Então, Ellen White, ela fala no livro Patriarcas e Profetas, ela fala assim: aqueles que não querem ser presa dos ardis de Satanás devem bem guardar as entradas da alma, devem evitar ler, ver, ouvir aquilo que sugira pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada divagar ao acaso em todo o assunto que o adversário das almas possa sugerir. Então, queridos, né, esse talvez seja o nosso primeiro passo. É pela contemplação que somos transformados. Então, busque a Cristo. E aqui continue falando tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai.
Então, como é que nós vamos começar a vencer? É mudar o foco do nosso pensamento, né? Quando a gente muda o foco do pensamento, as coisas então começam a fluir. Isso exigirá oração fervorosa e incessante vigiar. Devemos ser auxiliados pela influência permanente do Espírito Santo, que atrairá a mente para cima e habituá-la a ocupar-se com coisas puras e santas. E devemos fazer estudo diligente da palavra de Deus. Como purificará o mancebo seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, página 460, capítulo 41. Que Deus abençoe vocês. E, enquanto sala da consagração, nós nos colocamos aqui à disposição para te ajudar a vencer aquilo que você não tem, talvez, força. É lógico que quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Mas, de repente, você sozinha não tem conseguido. Você talvez precise de uma ajuda profissional, psicológica, e podemos aqui, com a ajuda do pastor, encontrar pessoas cristãs que vão lhe ajudar a vencer aquilo que você não tem força física para poder estar vencendo. Que Deus nos abençoe, que nos dê um excelente dia na presença do Senhor. Amém, Elô. Perfeita colocação, né? Nós estamos na caminhada da consagração e da purificação. Que Deus possa nos ajudar. Tem mais alguma mensagem para nós, pastor? Agradeço a Elô, se assim me permite chamar, pelas palavras, louvado seja Deus. Eu vou só responder essa pergunta aqui da Naudília, e aí eu acredito que nós já podemos encerrar. Sim, sim. Amanhã teremos mais desse tipo de mensagem. Vamos lá. Em relação ao alimento. Bom, nós estudamos recentemente sobre isso, nessa mesma sala. Sobre os alimentos estimulantes, né? Nós vimos isso sobre os alimentos estimulantes. A Ingrid até vai falar disso num outro momento para vocês. Mas os alimentos estimulantes, eles, sim, afetam esse aspecto. Eles são responsáveis por, inclusive, alterar a questão dos hormônios e estimular o indivíduo nas suas baixas paixões, ou paixões baixas. Então, pessoas que comem, por exemplo, muita fritura, muita gordura, elas acabam tendo muito mais propensão para a questão da sexualidade do que outros. Eu não sei se amanhã ou semana que vem nós vamos tratar do assunto da masturbação. E quando nós tratarmos desse assunto, o livro, né? O livro vai tratar desse assunto e eu vou fazer comentários referentes a isso. E por muito tempo, isso foi muito mais vinculado aos meninos, aos homens, do que às meninas, às mulheres. Mas hoje em dia é quase que parelho quando você lê alguma revista, algum artigo sobre o assunto, de pesquisas que foram feitas sobre onde acontece mais a prática entre meninos e meninas, você vê que é quase que parelho. E muito tem que ver com alimentação. Então, batata frita, refrigerante, chocolate, etc, etc, etc. Todos esses alimentos que são estimulantes. Vinculado a uma janela aberta, no sentido de desenhos, filmes, séries, conversinhas na escola, etc, etc. Olha, se você junta isso, você tem uma explosão. Então, tem que ver, sim. E aí, vamos imaginar que alguém esteja ouvindo esta live e sinta, né? Eu lembro de um jovem que ele dizia assim, pastor, eu não posso tomar banho.
que eu vou tomar banho, eu não consigo me segurar, né? Eu acabo me masturbando, porque na hora de lavar ali eu consigo começo a manusear, etc. E ele queria que eu ajudasse de alguma maneira, né? Que eu desse algum conselho, alguma coisa. E aí eu comecei a perguntar que horas ele... Um papel, né? Que horas você acorda? O que você faz depois? Você vê que a vida do indivíduo é ociosa. Vida ociosa. Não tem um cronograma que vai fazer... Era um filhinho de papai que não tinha atividade nenhuma, já era formado, fazia um curso vez ou outra ali. Então, a vida ociosa ele é um problema. Tem um áudio aberto que não está ajudando bastante. E, por fim, eu vou falar disso depois, ao longo desses dias. A masturbação, ela equivale, de acordo com uma das pesquisas que eu li, a 3 relações na carne, ok? Prática. Então, o indivíduo que tem esse ato da masturbação, o esforço mental e o esforço que se faz da fisiologia em relação à parte do muscular mesmo, ele é muito intenso, ok? Muito intenso, porque acontece no tempo que a pessoa quer e não no tempo de um ato como se tivesse com a sua esposa, não é? Então isso é muito, muito perigoso. E aí eu comecei a falar disso porque o que vai levar a essa prática? Alimentação estimulante e a mente, ok? As janelas abertas aí. E uma outra coisa que vai ajudar muito para quem tem esse problema, que eu sugeri para aquele rapaz, é o jejum. Por quê? Porque quando você consegue dizer não para o seu corpo, seu apetite, lembra quando a gente fala de apetite, não é só paladar, o saciar do corpo como um todo. Quando você consegue dizer não para o seu paladar, você está dizendo para o seu corpo que quem domina ele é a sua mente. Mente sã, corpo são. Quem domina o meu corpo é minha mente. Então, se eu digo para o meu corpo, eu vou deixar o bom para ficar com o melhor. Não sei se você está conseguindo ver o gesto que eu estou fazendo, mas eu estou colocando as mãos como se estivesse comendo. Estou deixando o bom, que é o comer, para buscar o melhor. Estou apontando para cima em relação a Deus. Quando a pessoa tem essa prática do jejum, ela está exercitando o domínio próprio. Então, para aqueles, o jejum é necessário para todos nós, mas para aqueles que possuem dificuldades em relação a essa sexualidade, essa coisa de querer toda hora, ou de ficar pensando o tempo todo, eu nem estou tratando da questão aqui que a Jaque falou, que é extremamente necessária e relevante, que é a questão de ser uma patologia. Eu estou falando do indivíduo que realmente ele tem alimentado isso, ok? Alimentado, né? Vamos imaginar que esteja aqui uma mãe ouvindo isso e esteja percebendo que o filho está indo por esse caminho, né? Muito tempo dentro do banheiro, a porta do quarto sempre fechada, você não quer liberar para você a senha do WhatsApp, e você percebe isso, agora ele está mais introspectivo. Tem alguns aspectos também aí de comportamento que mudam, há algumas perguntas, você toca em alguns assuntos, já fica todo armado. Vocês vão percebendo algumas coisas, vocês que são mães. Então, um pouco de jejum não faz mal a ninguém, né? É isso aí. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente está de volta para poder dar Amém. sequência aqui. Amém, pastor. Muito boa a sua colocação aí em relação a esse assunto. É muito importante. Eu lido muito com jovens e eles gostaria que eles estivessem todos aqui para ouvir essa parte, né? Mas que Deus os alcance, que os pais sejam sábios, que Deus possa nos abençoar. E amanhã nós estaremos de volta, pela graça de Deus, continuando estudando esse assunto.
que você possa levar no seu coração essa mensagem e ajudar a outros, né, no caminho da santificação. Muito obrigada, pastor. Até amanhã. Eu vou partilhar o hino agora. E eu gostaria, antes de partilhar o hino final, alguém para fazer a oração. Pastor, você poderia fazer uma e outra pessoa? Posso sim. Alguém poderia se habilitar para fazer a oração? Mais uma? A Heloísa. Ok, Heloísa. Então, pastor, por favor, depois de Heloísa, aí vou partilhar o hino. Vamos orar. Querido Deus de amor, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Teu é o poder, o reino e a glória. Em ti, Senhor, colocamos as nossas expectativas. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo de tribulação. Esta manhã nós colocamos diante de ti estes que oram conosco, colocando, Senhor, seus pedidos, suas frustrações, as adversidades. Ó Deus, esteja com cada um deles. Dê a eles a tua graça e a tua paz. Proteja nossas queridas irmãs, irmãos, os filhos, estes que estão em situação de crise. Dê a eles a tua graça. Os que passarão por cirurgias, os acompanhe, Senhor. Bom Pai, venha nos socorrer, venha nos amparar, venha estar conosco, nos auxiliando em todo o tempo. Somos o teu povo, rebanho do teu pastoreio. Venha fazer morada em nós, Senhor. Restaurar a nossa vida, nossa família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Continuando, ó Deus, na tua presença, nós estamos gratos a ti, porque o Senhor tem a cada dia levantado mensagens e mensageiros para que nós possamos avançar em direção à Canaã celestial. Precisamos, Senhor, de abandonar as nossas paixões inferiores, os pecados acariciados, tudo aquilo que tem nos afastado do nosso processo de santificação. Por isso, ó Deus, dai-nos força para vencer aquilo que ainda não temos força para vencer. Dai-nos força, Senhor, para abandonar práticas que muitas vezes não agradam a Ti. Por isso, ó Deus, nós nos entregamos nesta manhã no Teu trono de graça, para que o Senhor venha operar em nós o querer e o efetuar. Seja com cada adorador que já esteve aqui presente, que já saiu, esteja com cada adorador que está aqui, esteja com aqueles que vão ouvir através do YouTube, para que nós possamos tomar decisões, Senhor, para a eternidade. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Até amanhã, pessoal. Deus abençoe a todos, viu? Amo Até vocês. amanhã. Até amanhã. Eu amo vocês. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Tchau. Tchau.